Parábolas e ensinos de Jesus de Cai baixo teu. Parábola da figueira que secou. Abre aspas. No dia seguinte, saindo eles de Betânia, teve fome. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas, porque ainda não era o tempo de figos. Disse-lhe: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. Ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoastes. Fecha aspas. Em Marcos, capítulo 11, versículo de 12 a 14, versículo de 19 a 21. Antes de estudarmos esta passagem, uma consideração se apresenta às nossas vistas. Esta figueira não será a mesma que serviu de comparação ao Mestre para exposição de sua parábola, capítulo 13, de 6 a 9 do Evangelho de Lucas? Cremos que sim, porque senão haveria motivo para tanta sumária execução. Se a própria parábola da figueira estéril ensina a necessidade de cultivo, de conserto, de reparo, de fertilização com adubos, antes de toda e qualquer resolução decisiva, como, de momento, sem os requisitos preceituados nesse ensinamento, Jesus resolveu fulminar a árvore que se achava bem enfolhada, bem copada? Para o leitor insciente do sentido espiritual das Escrituras, outra dificuldade se mostra com a aparente contradição entre a narração do texto de Marcos e a de Mateus. Ele diz, abre aspas, no mesmo instante secou a figueira, fecha aspas. Mateus 21, de 18 a 22. Aquele, o outro, abre aspas, pela manhã viram que a figueira estava seca até a raiz, fecha aspas. Entretanto, essa contradição é só aparente. Os antigos, quando se exprimiam sobre a duração de um fato, de uma coisa, de um fenômeno qualquer, não eram explícitos como nós somos. Por exemplo, a palavra que traduzimos por eternidade queria dizer um tempo incalculável, indeterminado, de longa duração. A Escritura fala de meses de 30 anos em vez de meses de 30 dias. Acresce ainda a circunstância de que a hora dos hebreus abrangia cada uma 3 das nossas. Para a expressão, abre aspas, no mesmo instante, aplicada ao tempo em que a figueira secou, o período de 5 horas cabe perfeitamente se compreendermos o modo enfático com que foi pronunciada, porque uma árvore, mesmo cortada pela raiz, não secará nesse espaço de tempo. Naturalmente, não era a primeira vez que Jesus e os seus discípulos viam aquela figueira. Por 3 anos consecutivos viram-na sem frutos, e mesmo depois de estercada, ela permaneceu estéril. Do que Jesus se aproveitou para demonstrar aos que tinham de ser seus seguidores o poder de que se achava revestido e o alto saber que o orientava. Acode-nos uma lembrança também interessante. Diz Marcos que, abre aspas, a árvore não tinha senão folhas, porque não era tempo de figos, fecha aspas. Ora, esta figueira forçosamente devia pertencer ao número daquelas árvores que dão frutos o ano inteiro. Tanto mais que a parábola fala de cultivo e de adubo, à mesma aplicados. Se considerarmos o clima daquela região, veremos que é perfeitamente admissível a nossa hipótese. A região fria está quase adstrita ao norte, nas montanhas do Líbano, à proporção que desce para Efraim, Manassés e Judá. A temperatura sobe e aumenta ainda mais para os lados de Saron
e nas costas do Mediterrâneo, tocando o grau tropical no Vale do Jordão e no Mar Morto. Por essas bandas é que se deveria encontrar a figueira, por ser mesmo o terreno mais fértil para as plantações. A figueira aparentemente estaria bem situada. Por que não dava frutos? Adubos não lhe faltaram, cuidados não lhe foram regateados. Por que seria que só lhe vinham troncos, galhos e folhas? Com certeza aquele circuito onde ela se achava era improdutivo, e improdutivo de tal modo que nem os adubos lhe venciam a esterilidade. Ou então a semente era coxa. Era de fundo estéril, tornando-se-lhe inúteis todos os cuidados. Seja como for, o ensino de Jesus é muito significativo, por haver escolhido uma árvore a fim de melhor gravar no ânimo de seus discípulos a lição que lhes queria transmitir. Bem assim, as gerações que deveriam estudar nos evangelhos a verdade que orienta e salva. É instrutivo porque, havendo o mestre tomado por lei, é instrutivo porque, havendo o mestre tomado por ponto de comparação uma figueira, deixou bem claro que a lei de Deus, estendendo-se a toda a criação e sendo eterna e irrevogável, tanto tem ação sobre as árvores, os animais, como sobre as criaturas humanas. Essa lei que rege na figueira a produção dos frutos é a mesma que rege nos homens a produção das boas obras. Uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira, na qual Jesus não encontra frutos. Há, portanto, frutos de árvores e frutos de almas, frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam espíritos. Todos são frutos indispensáveis à vida, tanto dos corpos como das almas. A figueira, por não ter frutos, secou, embora bem enraizada, de tronco bem formado, de galhos bem ramificados, de copa bem enfolhada. Assim também o espírito, o homem, a mulher e até as crianças, sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações caritativas, generosas, celestiais, estejam embora vestidos de seda, recamados de brilhantes reluzentes, de ouro, hão de forçosamente sofrer as mesmas consequências ocorridas à figueira, que, por não dar frutos, secou ao império da palavra de Jesus. Desta explicação, resulta a necessidade de praticarmos sempre boas ações e, em nossos corações, fazermos provisão dos ensinos celestiais, para que o Verbo de Deus se traduza por generosas ações. Entretanto, a palavra de Deus não é só moral, é também sabedoria. E se analisarmos por esta face a seca da figueira, chegaremos à conclusão de que a palavra de Jesus não era simples palavra, mas também ação. Jesus, durante a sua missão terrestre, foi sempre acompanhado de uma grande falange de espíritos que executavam suas ordens. Quando Jesus disse à figueira: Nunca jamais coma alguém fruto de ti, alguns desses espíritos, com o poder de que dispunham, fizeram secar a figueira, assim como nós o faríamos aquecendo o seu tronco. O centurião, em cuja casa Jesus curou à distância um servo que estava paralítico, compreendeu bem o poder de Jesus e, por certo, sabia dos auxiliares que com ele agiam, quando disse, abre aspas,
Eu também tenho soldados às minhas ordens, e digo a um, vai ali e ele vai, a outro, vem cá e ele vem, ao meu servo, faze isso e ele o faz. Fecha aspas. Com isso, o centurião teria feito ver a Jesus que conhecia seu poder, a milícia que o acompanhava e os servos prontos a executarem suas ordens.